Oi, gente, meu nome é Johanna Farnese e eu sou uma das pessoas que ficou responsável por dar biologia pra vocês. Então, eu fiquei com a parte principalmente de Bio 2, que eu sei que vocês amam, só que não, que é aquela que envolve ecologia, evolução, genética e etc. Enfim, eu decidi começar dando ecologia, que é um conteúdo que tá sempre presente no Enem, pelo menos uma questãozinha, seja de cadeia alimentar, relação ecológica, enfim. E para não ficar um conteúdo muito extenso, eu decidi dividir em duas aulas. A primeira, que é a que eu vou dar agora, que fala sobre pirâmides ecológicas, relações alimentares e conceitos básicos de ecologia. E a segunda, que eu vou dar na semana que vem, que é falando sobre relações harmônicas e desarmônicas. E, gente, eu entendo que a maioria das pessoas acha que ecologia é uma matéria muito chata, porque é sempre a mesma coisa e acham fácil e acabam negligenciando, mas não deixem de dar a importância que esse conteúdo tem, porque, como eu disse, está sempre no Enem. Então, não negligenciem, porque um detalhe pode ser característico, entendeu? Fazendo você ir para uma resposta, sendo que na verdade é outra. Sem mais delongas, eu vou começar as aulas e, por favor, gente, me dê uma chance de fazer a ecologia ser legal, tá bom? Bom, gente, antes de começar a aula propriamente dita, eu queria falar umas coisinhas. Como eu vou dar aula no estilo podcast, que é, vocês estão vendo a folhinha, eu vou anotando e falando, eu já deixei mais ou menos esquematizado para não perder muito tempo escrevendo. E, além disso, também, vocês podem ir printando e pausando o vídeo, voltando para ouvir novamente o conceito, até para anotar, ou se quiser mais praticidade, pode printar mesmo. Eu também vou disponibilizar um material de apoio com algumas informações depois. Então, quando acabar o vídeo, você olha lá esse material, tá? E é isso, agora sim, vamos começar a aula. Bom, gente, vamos lá. Ecologia. Ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com a natureza. E para cada tipo de relação, há uma denominação particular. No caso, a relação entre dois seres vivos é chamada de alelobiose. Alelobiose. Já a relação ser vivo com o meio ambiente é chamada de ecobiose. É necessário que vocês conheçam esses termos, porque às vezes na questão eles não vão falar que é uma relação entre dois seres vivos. Eles podem se referir a isso só como alelobiose. E se vocês não têm o conhecimento prévio desse terminho, pode ser que vocês fiquem um tanto quanto perdidos. Então é bom dar ênfase nesses dois terminhos, tá bom? Além disso, em ecologia, estudamos os níveis de organização, que vão do mais particular até o mais abrangente. Começamos então pelo indivíduo. O indivíduo, como o próprio nome sugere, é apenas um ser, é algo individual, nesse caso, um ser vivo. Nada mais que isso. Já a população é o conjunto desses indivíduos, desde que eles sejam da mesma espécie. E para vocês entenderem isso, é necessário que eu explique o conceito de espécie um pouquinho antes. Então vamos lá. O que são espécies? A denominação de espécie é conjunto de seres vivos, escrevendo aqui, conjunto de seres vivos, vou botar só seres, tá, vivos aqui, que ao cruzarem, eles geram descendentes férteis. Como assim? Geram descendentes que depois podem cruzar e gerar outros seres. Por exemplo, se você pegar um tigre e um leão, eles vão cruzar e vão dar origem a um ser. Que no caso, se nascer fêmea, a gente chama de libreza. Mas essa libreza não é capaz de gerar um outro ser. Então, eles não são da mesma espécie. Bem, agora que temos isso definido, vamos ao conceito de comunidade. Comunidade é o conjunto de populações, ou seja, o conjunto de indivíduos, o conjunto de seres vivos que são de diferentes espécies. Vou dar um exemplo para ver se fica um pouco mais fácil. Se você olha num formigueiro, lá só tem formigas. Então lá é uma população, porque todos os seres ali são da mesma espécie.
Agora, se você vai olhar, não sei, uma árvore, ali tem pássaro, tem lagarto, tem vários animais. Ali é uma comunidade, porque são vários seres de várias espécies diferentes. Tranquilo? Bom, depois de comunidade, temos o conceito de ecossistema. Ecossistema pode ser definido também como conjunto de fatores bióticos e abióticos. Bio remete à vida. Então, fatores bióticos são fatores vivos, como, por exemplo, animais e vegetais. Já fatores abióticos, esse A é de negação. E como eu disse anteriormente, bio é vida. Então, negação à vida. São fatores não vivos, como, por exemplo, temperatura, luz solar, água, pressão, esses fatores. E ao conjunto de ecossistemas, damos o nome de biosfera. Biosfera pode ser entendida como a Terra inteira, a Terra toda, planeta Terra, tá bom? Para ficar um pouquinho mais fácil, a gente divide a biosfera em ambientes menores, que chamamos de biociclos. E esses biociclos dividimos novamente em 3, que são liminociclo, que são ambientes de água doce, o talassociclo, que são ambientes de água salgada, ou seja, ambientes marinhos, salgada, e o epinociclo, que são ambientes terrestres. Gente, aqui dentro, por exemplo, do liminociclo, ainda vamos ter algumas outras ramificações, talassociclo é a mesma coisa, e esse tipo de informação eu vou disponibilizar só no material de apoio, porque não cai tanto assim no Enem, mas é importante que vocês deem uma lidinha, porque vai que esse ano caia, né? Então é bom ter uma noção, mas não é tão importante assim para ficar frisando e tudo, então eu vou deixar só lá, fechou? Mas um conceito muito importante é o conceito de ecótono. Ecótono é uma área de transição. Área de transição. Um exemplo de ecótono é o mangue. O mangue, manguezal, ele fica entre o ambiente marinho e o ambiente terrestre. Muitas vezes isso cai em prova, então é bom vocês terem isso em mente, tá bom? É só um terminho para vocês ficarem espertos mesmo, porque é bem frequente de cair nas provas, principalmente nessas questõezinhas de ecologia. Bom, dando continuidade à aula, outros termos muito importante, que é, assim, fundamental para resolver as questões, é o de nicho ecológico e habitat. O Enem adora pegadinha e ele adora esses terminhos que, assim, as pessoas costumam muito a confundir. Se vocês não tiverem eles bem claros na cabeça, é muito fácil errar a questão. Então, vamos lá para a diferença entre eles dois. Nicho ecológico é o papel desempenhado por aquele ser vivo na natureza. É como se fosse a função daquele ser vivo. É o que ele come, por exemplo, a reprodução dele, onde ele deposita os ovos, onde ele faz as coisas dele. É como se realmente fosse a função. Já habitat é o lugar físico. É realmente só o lugar, o local. Vou dar um exemplo para ver se fica mais fácil na cabeça de vocês. Bem, aqui eu tentei representar uma esperança e um louva-a-Deus, tá bom, gente? Eu desenho mal, me desculpem, mas assim, foi uma tentativa. Bem, aqui podemos perceber que o louva-a-Deus, vou botar aqui, ó, pra vocês entenderem meu desenho, que o louva-a-Deus, ele se alimenta de insetos e deposita seus ovos em galhos. Já a esperança, ela se alimenta de folhas verdes e deposita seus ovos no solo. Agora, no verão, é muito comum em folhas de algumas determinadas árvores a gente encontrar tanto a esperança quanto o louva-a-Deus. Então, assim,
eles estão no mesmo local, na mesma folha, então eles estão no mesmo habitat. No entanto, a alimentação, o local de depositação dos ovos, os parceiros da reprodução são diferentes, então eles não têm o mesmo nicho ecológico. Um outro exemplo que é bom ter em mente também é que às vezes você pode ter o mesmo nicho, porém diferente habitat. Exemplo, você pode ter um ser que vive, não sei, pode ter um peixe que esteja aqui no Rio e um peixe que esteja lá para o Nordeste. Esses dois tipos de peixe podem ter a mesma alimentação, mesmo local de deposição dos ovos, mesmos parceiros, então eles têm o mesmo nicho ecológico, porém o habitat é diferente, eles estão em locais diferentes. Então é bom vocês se ligarem nisso. Nicho e habitat são termos diferentes e separados. Não é porque você tem o mesmo habitat que você tem o mesmo nicho, nem porque você tem o mesmo nicho que você vai ter o mesmo habitat. Então prestem bastante atenção nisso. Beleza, galera? Bom, galera, agora vamos continuando aqui estudar os conceitos de cadeia alimentar e teia alimentar. Eu adoro essa parte da aula, acredito que vocês também, porque é uma parte que as pessoas não costumam ter tanta dificuldade. E o Enem também gosta bastante, então assim, costuma ser considerado no TRI uma questão fácil, então é bom a gente dar um foco aqui, uma atençãozinha, pra não dar bobeira na hora da prova, né, galera? Então vamos lá. Cadeia alimentar. Começando pela cadeia alimentar, temos que ter em mente que a cadeia alimentar é um sistema unilateral de transferência de energia, ou seja, ela só vai em uma direção, em um sentido, o que depois a gente vai ver que não acontece aqui embaixo. Continuando, é um sistema unilateral de transferência de energia entre os seres vivos, no qual uma espécie utiliza a outra como forma de alimentação. Ou seja, através da outra espécie, ela retira a energia necessária para poder sobreviver. Aqui podemos ver, o rato se alimenta do trigo, que depois serve de alimento para a cobra. Já a teia alimentar é como se fosse o conjunto de cadeias, porque ela tem várias direções, como você está percebendo aqui. Ela não é mais unidirecional, porque dentro dela podemos observar várias interações diferentes. Depende de qual corte que você vai dar nela. Porque, por exemplo, aqui podemos ver que a planta serve de alimento para os lagartos e os lagartos servem de alimento para os decompositores. Assim como as plantas servem de alimentos para os insetos, que servem para o sapo, que serve para a cobra, que vai para o decompositor. Então, depende do recorte que a gente vai querer dar aqui. Aqui podemos ver várias cadeias ao mesmo tempo. É mais abrangente, digamos assim. Por isso não é unidirecional. Outro detalhe que eu queria abordar é que as setas sempre apontam para quem vai consumir. Por exemplo, a cobra consome o rato, então a seta aponta para ela. Aqui é a mesma coisa, ó. O inseto se alimenta das plantas, então a seta aponta para ele. E você deve estar se perguntando por que todas as setas apontam no final para os decompositores. Tem várias setas, todos os seres têm uma seta que aponta para os decompositores. É porque os decompositores fazem parte de tudo. Eu vou explicar aqui em cima um pouco melhor o que é produtor, decompositor, consumidor, então vocês vão entender. Mas é normal, gente. Sempre que você tiver uma teia alimentar, todos os indivíduos vão ter uma setinha apontando para os decompositores. Porque decompositores são aqueles seres que trazem de volta a matéria orgânica. Eles se alimentam dessa matéria orgânica. Fazem a reciclagem dela, digamos assim. Ou seja, uma planta que caiu no chão, vão ter decompositores ali. Um inseto morto, vão ter decompositores. Uma cobra também morta, vão ter decompositores. Então, todos os seres vivos dentro de uma teia alimentar têm que ter uma seta voltada para os decompositores. Ficou claro isso, galera? Bom, gente, agora eu vou diferenciar para vocês aqui os conceitos de produtor, consumidor, decompositor, tá bom? Bem,
Aqui tá um pouquinho riscado, porque eu tive que escrever e apagar, mas enfim, não vem ao caso. Produtores. Produtores são sempre o primeiro nível trófico da cadeia ou da teia alimentar. Eles são seres autotróficos. Gente, eu vou começar a abreviar para não perder muito tempo escrevendo, tá bom? Mas enfim, são sempre seres autotróficos. O que são seres autotróficos? Seres que produzem o seu próprio alimento. Uma grande observação: seres autotróficos não se resumem somente a plantas. Tem outros seres vivos que também são autotróficos. Caso vocês não conheçam, recomendo que vocês pesquisem um pouquinho, porque tem gente que acha que só planta produz o próprio alimento. Negativo, tá bom? Depois dos seres que são produtores, temos os consumidores. Os consumidores são aqueles que se alimentam de outros produtores, ou que se alimentam de produtores ou de outros consumidores. Você deve estar se perguntando, como assim? Eu vou mostrar um exemplo embaixo depois, ali dentro da cadeia alimentar e da própria teia, que eu vou classificando os seres com vocês. Mas, de início, basta você saber que consumidores são seres que se alimentam de produtores ou de outros consumidores a fim de poder obter alimentos. Eles dependem dos produtores porque eles não são capazes de produzir o próprio alimento. Eles são seres heterotróficos. Eles precisam retirar o alimento, o nutriente deles, de outro ser vivo. Tá, e os decompositores? Os decompositores são aqueles que reciclam a matéria orgânica. Ou seja, quando algum animal morre, um vegetal, e aí esses decompositores eles vão retirar dali nutrientes, ou seja, vão reciclar matéria orgânica. Bom, com esses conceitos definidos, eu acho que agora a gente pode voltar aqui para a cadeia e para a teia alimentar, tá bom? E vamos classificar juntos aqui os seres. Começando pela cadeia alimentar. Concordamos todos que o trigo, isso aqui era para ser um trigo, tá bom, galera? Concordamos todos que isso aqui é um vegetal, portanto, é autotrófico, ou seja, produz seu próprio alimento através da fotossíntese. E além disso, ainda está no primeiro nível trófico da cadeia. Logo, sabemos que isso aqui é um produtor. Gente, aqui do lado, ó, porque eu botei aqui P para produtor. C1 é consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, que é o máximo que a gente vai ver aqui, embora em exercícios possa ter consumidor quaternário e por aí em diante. Mas enfim, nos nossos exemplos só vão ter até o terciário e o D de decompositor, tá bom? Só para facilitar. Então vamos lá. Concordamos todos que o trigo é um produtor. Já o ratinho, ele se alimenta diretamente do produtor. Ele não tem como produzir o próprio alimento, ele é heterotrófico. Logo, ele é um consumidor. E como é ele que se alimenta diretamente do produtor, ele é um consumidor primário. Correto? Ok, então. E aqui, a cobra também não tem como produzir seu próprio alimento e usa o rato como forma de obter energia. Ela não consegue produzir. Então, ela também é heterotrófico. Então, ela é um consumidor, concorda comigo? E como ela se alimenta de um consumidor primário, ela é um consumidor secundário. Fechou? É importante dizer que nem sempre a cadeia vai estar completa. Ou seja, indo desde o produtor até um decompositor. Ela podia parar aqui só se quisesse, entendeu? Ou podia ter mais também, como eu vou mostrar aqui na teia, que tem cadeias maiores. Tranquilo? Bom, vamos para a teia então. Eu vou começar nessa sequência aqui, ó. Planta, lagarto e decompositor. Sabemos que a planta, ela é um ser autotrófico, está no primeiro nível da cadeia. Então, ela é um produtor.
Já o lagarto, assim como o rato aqui, está se alimentando diretamente das plantas. Então, ele é um consumidor primário. Ah, gente, eu queria fazer um outro recorte, na verdade. Vou botar planta, lagarto e cobra. Fechou? Já a cobra aqui está se alimentando do lagarto, que é um consumidor primário. Então, nesse caso, preste atenção nisso que vocês vão entender por quê. Nesse recorte aqui, ela é um consumidor secundário. No recorte dos lagartos, ela é um consumidor secundário. Tranquilo? E depois disso, vem os decompositores, que o próprio nome já está sugerindo. Agora, eu vou fazer o recorte. Planta, inseto, sapo e cobra. Planta, já vimos que é produtor. O inseto, assim como o lagarto, se alimenta diretamente das plantas. Logo, consumidor primário, exatamente. Já o sapo está se alimentando do inseto, que é um consumidor primário. Então, ele é um consumidor secundário. Tranquilo? E a cobra? A cobra está se alimentando de um sapo, que é um consumidor secundário. Portanto, ela é um consumidor terciário. Vou botar aqui, C3. E aí, nesse momento, é o momento que vocês questionam a minha sanidade, porque eu falei que a cobra era um consumidor secundário e agora ela é um consumidor terciário. Não estou louca antes que vocês pensem nisso. Tudo depende do recorte que vocês estão fazendo. Na teia alimentar, como eu disse, há um conjunto de diversas cadeias. Portanto, depende da cadeia que você está olhando aqui para você obter um julgamento. Dentro da teia alimentar, o mesmo ser vivo, como a cobra, pode estar incluído em mais de um nível trófico, como é o caso da própria cobra aqui, que está na consumidor secundário e no consumidor terciário. Podia estar em mais, como podia estar em só um. Então é importante vocês saberem isso. Não é como é que se diz? Não é fixo. Tudo depende do recorte que você está dando, ok? E agora eu queria falar só um pouquinho sobre nível trófico. A gente sabe que o produtor é no primeiro nível trófico. O consumidor primário está depois do produtor. Então, ele está no segundo nível trófico. Já a cobra, que é o consumidor secundário, está onde? 1, 2, 3. Terceiro nível trófico. E eu queria fazer isso só para vocês notarem que, embora ele seja um consumidor primário, o nível trófico dele é o segundo, tá bom? Como eu tinha dito antes ali para vocês. Não esqueçam isso, porque às vezes eles vão botar, tipo assim, o consumidor primário está no primeiro nível trófico. O nome induz bastante, mas lembra que ele é o primário dentro dos consumidores e não dentro da cadeia como um todo ou da teia, se for o recorte no caso. Tá bom? Vamos para a segunda parte da aula, então. Bom, gente, vamos começar agora, voltando, vamos trabalhar os conceitos das pirâmides, que temos 3. A de número, de biomassa e a de energia, que particularmente é a queridinha do Enem. Mas é bom a gente dar uma olhada em todas elas para dominar o assunto. Começando pela de número. A de número é a que representa a quantidade de indivíduo em número realmente em cada nível trófico. Por exemplo, se você pegar uma árvore, nessa árvore vamos supor que tem, 50 insetos. Então, o número de insetos é maior do que o número de árvores. Concorda comigo? Agora, para cada porçãozinha de insetos, tem um pássaro que vai se alimentar deles. Por exemplo, o pássaro se alimenta de inseto. Ele não come um inseto só, ele come vários. Porque o inseto é muito pequenininho e o pássaro é grande. E para ele obter energia, ele tem que comer vários insetos. Então, o número de pássaros tem que ser menor do que o número de insetos. Concorda comigo? De novo? Ok, então. Voltando. E agora, em relação ao piolho. Um pássaro tem muito piolho dentro dele, não. Assim, no corpo dele. Tem muito piolho. Não é um só. Entendeu? Então, para cada pássaro, você vai ter um número maior de piolhos. E por isso, o piolho aqui também fica maior.
Então, essa pirâmide meio que é uma pirâmide invertida, porque a base não é maior do que o topo. Ui, acabou que eu risquei aqui, gente, desculpa. Ó, uma pirâmide invertida, porque a base não é maior do que o topo. Já essa pirâmide é meio que uma pirâmide considerada normal. Assim, ó, tá vendo? A base é maior do que o topo. Por quê? O gafanhoto não se alimenta de uma planta só, ele come várias plantinhas. Então, você tem que ter um número maior de plantas do que de gafanhotos. E o mesmo acontece com as aves. Uma ave não come um gafanhoto só. Então, você precisa de mais aves do que gafanhotos. Concorda comigo? Então, essa pirâmide é normal assim, e essa aqui é uma pirâmide invertida. E é importante vocês saberem isso, porque às vezes acontece de perguntar: na pirâmide de número, a pirâmide de número pode ser invertida? Pode. A pirâmide de energia, por exemplo, não pode. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Bom, gente, agora a gente vai trabalhar a pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa é a que mede a quantidade de biomassa, como o nome sugere, acumulada em cada nível trófico. Lembra que na pirâmide de número eu falei para vocês, imagina que a gente pega uma árvore. A gente estava falando em quantidade numérica. Agora a gente vai falar em quantidade, por exemplo, em grama por metro quadrado, ou até mesmo em quilograma por metro quadrado, para facilitar um pouco. Bem, a pirâmide de biomassa, com apenas uma exceção, que é a que eu vou mostrar aqui, ela é sempre nesse formato, ela não é invertida. Só tem uma exceção, que é essa. Então, assim, ela pode ser invertida? Pode ser invertida, mas apenas nesse cenário que eu vou mostrar já já. Se não for esse cenário, você já sabe que essa pirâmide não é de biomassa, tá bom? Então, vamos lá. A pirâmide de biomassa, como eu falei, ela vai medir em grama por metro quadrado ou em quilograma por metro quadrado. Então, você tem que pensar o seguinte: não pode existir mais gente para comer do que comida. Porque se existe mais gente para comer do que comida, esses seres vão morrer de fome. E, portanto, isso é impossível. Não pode ser assim. Concorda comigo? Então, é por isso que a pirâmide de biomassa geralmente é nesse formato. Porque tem que ter mais alimento do que quem vai consumir. Então, ela vai indo assim. Aqui, por exemplo, tem mais produtores do que herbívoro. Tem mais herbívoro do que carnívoro. Tranquilo? Ah, Johanna, você falou que tem uma exceção. Tem uma exceção que é que eu vou mostrar aqui agora. A exceção é num cenário de zooplâncton e fitoplâncton. Por que essa pirâmide é invertida? Você não acabou de falar que não pode ser invertida, porque não pode ter mais gente para comer do que comida? Sim, falei. Mas por que isso aqui é uma exceção? O fitoplâncton, ele se reproduz, vou botar aqui, ó, reprodução, de uma maneira tão rápida, mas tão rápida, que supre a necessidade dos zooplânctons. Como assim? A reprodução dele é muito mais rápida do que a reprodução do zooplâncton. Então, eles conseguem estabilizar a quantidade deles aqui. E por isso, é possível esse cenário. Agora, não dá. Tá, e para uma melhor compreensão, é necessário que a gente entenda a diferença entre seres planctônicos, bentônicos e nectônicos. É uma informação, assim, realmente mais adicional do que tão necessária, porque o Enem não cobra tanto, mas é bom a gente saber, até porque a gente está trabalhando com zooplâncton e fitoplâncton aqui. Bem, seres planctônicos são aqueles seres que não possuem órgãos de locomoção. Eles são levados pela correnteza. Então, vou botar assim: sem locomoção própria, apenas pela correnteza. Ai, gente, desculpa, letra que escrever e falar ao mesmo tempo é meio complicado, mas enfim.
Seres bentônicos. Bentônicos são aqueles seres que vivem no fundo do mar, podendo ser fixo, ou seja, ficar preso no fundo do mar ou não, se mexendo, tá bom? Pode ser móvel ou fixo, mas é aquele que fica no fundo do mar, esse aqui não. Já os seres nectônicos são aqueles que possuem, ou seja, conseguem se locomover independentemente. Vamos dar um exemplo de cada um? Um exemplo de planctônicos poderia ser o quê? Algas. Um exemplo de bentônicos poderia ser o quê? Poderia ser uma estrela do mar. Um exemplo de nectônico, um peixe, por exemplo. Tranquilo? Vamos para a pirâmide de energia agora, então. Ótimo. Vamos para a pirâmide de energia agora. Como eu disse, ela é a favorita do Enem, por uma questão que eu vou explicar para vocês bem agora. Vamos lá, para a parte de energia. Lembra que eu falei na cadeia alimentar que a gente usa a unidirecional por conta da obtenção de energia? Então, justamente é o que eu vou explicar para vocês agora. O produtor é o nível trófico que possui a maior quantidade de energia acumulada. É bem ele que produz o próprio alimento e ele está no primeiro nível trófico, logo ele é o que produz mais. Já o ratinho, ele não produz energia, ele precisa obter essa energia através da alimentação, que ele pega de onde? Do produtor. E assim vai, a cobra aqui vai pegar dele também. Tranquilo? Ok. E por que a energia ela é unidirecional? Bom, basta a gente pensar o seguinte. Eu sei, uma pequena observação, que energia a gente não contabiliza em número. Exemplo, uma energia, duas energias, a gente contabiliza em porcentagem. Mas para facilitar a explicação, eu vou contabilizar ela em número para vocês entenderem e depois eu passo para porcentagem. Porque se eu explicar direto em porcentagem, talvez algumas pessoas fiquem um tanto quanto confusas. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos supor que o trigo possua 100 energias, tá? Como eu disse, estou contabilizando em número. Eu sei que não existe, mas vamos lá. 100 energias. Dessas 100 energias, ele vai usar 90 para ele mesmo. Para quê? Para ele produzir o próprio alimento, para ele fazer fotossíntese, para ele fazer tudo que ele precisa, ele vai usar 90 energias. E ele vai disponibilizar 10 energias para o próximo da cadeia, que no caso aqui é o ratinho. Essas 10 energias aqui, o ratinho vai usar 9 e vai disponibilizar uma energia para a cobra. Essa cobra vai pegar essa uma energia, vai usar 0,9 e vai disponibilizar 0,1 energia para o próximo nível. Tranquilo para vocês? Então, o que acontece? Como eu ia dizendo, então, o que acontece? Na verdade, o que eu quis mostrar é que cada nível trófico utiliza 90% para si próprio e disponibiliza 10% para o próximo nível trófico. Logo, a energia vai, como é que eu vou dizer? Diminuindo conforme a cadeia. O ratinho só tem 10% da energia que todo o trigo produziu. Então, ele precisa se alimentar de bastante trigo para conseguir essa energia. A cobra só consegue 10% desses 10% que o ratinho tinha conseguido antes. Ou seja, ela consegue o mínimo do mínimo. Então, ela precisa comer bastante ratinho para ficar com um nível de energia ok para ela. E por isso a energia vai nesse sentido. A energia é sempre do maior para o menor. Portanto, a pirâmide nunca pode ser invertida. Na energia, a pirâmide é sempre assim. Justamente porque, como eu disse,
ela não tem como ser em outro sentido, visto que a energia sempre vai reduzindo para ser passada. Só passa 10% do que realmente tem. Tranquilo, galera? Ó, se não entendeu, pausa, tenta dar uma voltada, porque esse conceito é realmente muito, muito importante. Tem muita questão do Enem e de outros vestibulares que cobram isso. Então, não fica sem entender, pelo amor de Deus. Vou dar mais um exemplo aqui agora, nesse caso da pirâmide. As gramíneas produzem 100% de energia. Passam 10% para cá. Esses 10%, só 10% disso aqui vai passar para cá. Depois só 10% disso aqui vai passar. Ou seja, vai sempre diminuindo a energia. Se aqui tinha 100, agora aqui tem 10, que agora aqui tem 1. Entendeu? E agora aqui tem 0,1. Então, vai sempre diminuindo a quantidade de energia. Então, vamos recapitular? Pirâmide de energia que conta a quantidade de energia acumulada em cada nível trófico. Por que ela não pode ser unidirecional? Porque ela não pode? Porque ela é unidirecional, porque a quantidade de energia que vai sendo passada é sempre menor do que você tinha antes. Só passa uma porcentagem, que é mínima, de 10%. Você não precisa decorar esse valor, porque eu, particularmente, nunca vi sendo cobrado na prova. Eu dei só para vocês entenderem, mas o que você tem que mesmo memorizar é sempre unidirecional. Por quê? Porque só passa uma porcentagem do que tinha antes. E por isso, para manter essa quantidade de energia, conforme o nível trófico vai passando, mais quantidade de alimento é necessário. Então, se perguntassem nesse exemplo aqui, que já é uma questão que eu já vi em prova, qual o maior nível trófico que possui a maior quantidade de energia? Gramíneas, os produtores. Qual nível trófico possui a menor quantidade de energia? Dos consumidores terciários, que no caso aqui são as onças, entendeu? Nesse caso aqui seria do consumidor terciário. Então é isso, tranquilo? E agora uma coisa que eu não sei se vocês observaram, mas em todas as pirâmides eu tratei o quê? Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, caso tivesse. Em nenhum momento eu falei na pirâmide sobre decompositores. Por que isso? Porque os decompositores não são representados em nenhuma pirâmide. Um conceito que eu não sei se vocês prestarem atenção, caso uma observação, é que em nenhum momento eu citei decompositores enquanto eu falava de pirâmide. Por que isso? Vocês lembram quando eu falei para vocês que na teia alimentar, em qualquer que fosse o nível trófico, sempre tem que ter uma setinha apontando para os decompositores? Porque eles degradam matéria orgânica em qualquer nível que seja? Então, exatamente por isso. Se a gente fosse botar decompositores em pirâmide, você pode perceber que aqui a gente vai produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Em qualquer pirâmide, a gente está indo nessa mesma ordem. Então, se eu fosse fazer isso, eu ia ter que dar um jeito de botar decompositores em todas as partes, o que fica esteticamente muito estranho e também fica um pouco difícil de compreender. Por esse motivo, não representamos os decompositores nas pirâmides, em nenhuma delas. Tranquilo, gente? Então, não botamos decompositores, por quê? Porque senão teremos que representar eles em todas as partes da pirâmide, o que ia ficar muito esquisito e difícil de entender. Fechou? Bom, gente, para finalizar, eu quero fazer uma coisa que eu vou chamar de resumindo em até 5 minutos. Que eu vou tentar resumir todo o conteúdo para vocês em até 5 minutos, porque é o tempo máximo de absorção do nosso cérebro em um combo de explosão. Então eu vou tentar falar bem rapidinho tudo que a gente deu para ver se vocês conseguiram fixar bem. Tranquilo? Caso tenha alguma dúvida, volta no vídeo que antes está tudo muito bem explicado. Vamos lá. 1, 2, 3 e valendo!
Ecologia. Ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si, que se chama alelobiose, ou entre o ser vivo com o meio ambiente, chamada de ecobiose. Além disso, vimos os níveis de organização, que vai do mais particular, que é o indivíduo, até o mais abrangente, que é a biosfera. Vimos que o conjunto de indivíduos de seres da mesma espécie chamamos de população. E para isso vimos o que era espécie. Espécie é um conjunto de seres vivos que, ao se reproduzirem, geram descendentes férteis. Depois disso, vimos o conceito de comunidade, que são um conjunto de seres de diferentes espécies. A esse conjunto de comunidades chamamos de ecossistema, que também pode ter definição compreendida como a soma de fatores bióticos, fatores vivos, e fatores abióticos. Também vimos que a biosfera pode ser compreendida como todo o planeta Terra e que nela há algumas subdivisões. Vimos também outros conceitos como ecótono, que é a área de transição. Um exemplo disso é o manguezal. Muito bem. Vimos também a diferença entre nicho ecológico e habitat, que nicho ecológico é o papel desempenhado, a função, já o habitat é apenas o local físico. Vimos também a diferença entre cadeia alimentar e teia alimentar. Cadeia unidirecional, a teia é compreendida como um conjunto de diversas cadeias e, portanto, tem vários sentidos. Tudo depende de onde você está olhando. E cada ser representado na teia alimentar pode estar em mais de um nível trófico. Vimos também o que são produtores, que são seres autotróficos, produzem seu próprio alimento. Consumidores, heterotróficos, dependem de outro ser para conseguir obter energia. E decompositores, que são aqueles que reciclam a matéria orgânica. Agora vamos para a segunda parte da aula. Na segunda parte a gente já trabalhou o conceito de pirâmides. Começamos pela pirâmide de número, que vimos que ela é nela que a gente contabiliza a quantidade em número de cada indivíduo em cada nível trófico. Uma árvore, 50 insetos, 30 pássaros, 100 piolhos. Exemplo. Vimos que ela pode ser invertida ou não. Pirâmide de biomassa é aquela que a gente contabiliza em grama por metro quadrado ou em quilograma por metro quadrado em cada nível trófico. Vimos que, tirando a exceção do fitoplâncton e zooplâncton, ela é sempre nesse sentido, ela não é invertida. Contudo, se for uma pergunta geral, sim, gente, ela também pode ser invertida ou não, porque tem essa exceção aqui. Vimos também o conceito de cada um desses aqui, mas não vou falar isso agora. Pirâmide de energia é aquela que a gente viu que a gente conta a quantidade de energia acumulada em cada nível trófico. Vimos também que ela é unidirecional, porque só passamos uma porcentagem, um percentual para o próximo nível trófico. E por isso, o nível trófico que tem a maior quantidade de energia acumulada é o dos produtores. E o menor é conforme for avançando na cadeia. Bom, gente, a aula de hoje foi isso. A aula que vem eu vou dar a segunda parte de ecologia. Peço desculpa caso algum desenho tenha ficado muito abstrato, tá bom? Alguns erros aí, eu fiquei travando algumas vezes na hora de falar, mas é que é aquilo, né? Quem sabe faz ao vivo e, enfim, é normal, realmente, é a primeira experiência que eu tô tendo dando aula, mas espero que tenha ficado bem acessível para vocês, bem legal, que vocês tenham conseguido compreender bastante. Fiz esse resumão porque eu acho que ajuda. E é isso, tá bom? Qualquer dúvida é só me procurar nas redes sociais, é Farnese Johanna, a maioria delas, no WhatsApp, no grupo que vocês têm, ou mesmo aqui na plataforma, por e-mail, como acharem melhor, fechou? Não esqueçam de fazer o exercício e olhar o material complementar. No mais, é isso. Beijão, espero que tenham curtido.